Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente mais uma lição, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele deve se fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que diríeis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não o merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e entretanto não lhe faltam lições para diverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Ferdinando, Espírito Protetor, em Bordeaux, 1862. Muito bem, gente. Se nós viemos para essa terra com algo a mais, do que os animais, do que as plantas, nós temos que agradecer a Deus por isso. E que uso nós estamos fazendo desse dom que Deus deu a mais para nós do que aos outros? Como nós estamos usando a capacidade que Deus deu para a gente pensar, da gente criar, Como nós estamos usando isso? Nós estamos usando isso simplesmente para satisfazer nossas necessidades, nossa vaidade, nosso orgulho? Ou nós estamos usando isso para crescer, para melhorar, tanto a nós quanto aos nossos irmãos que estão ao nosso lado? Se Deus deu para a gente a capacidade de pensar, de evoluir por nossas próprias pernas, de crescermos, por nossos próprios conhecimentos, pela nossa própria curiosidade, Se Deus deu para a gente esse dom, vamos trabalhar isso da melhor maneira possível para a gente poder evoluir, aprender cada dia mais, crescer cada dia mais, fazer a humanidade melhorar, para a gente poder levar junto conosco, com o nosso crescimento, levar nossos irmãos, fazer nossos irmãos crescerem. O progresso, é dado a nós pela nossa inteligência. Nós temos que progredir utilizando aquela ferramenta que Deus deu para a gente, para a gente poder atingir aquilo que Ele quer para nós, que é o nosso bem, que é o nosso crescimento espiritual. Se nós somos inteligentes, graças a Deus, porque nós temos uma oportunidade, nessa encarnação, de evoluir mais,
de, com nossa inteligência, fazer nosso irmão crescer, trazer à luz aquele que ainda não tinha condições de enxergá-la. Então vamos utilizar bem essa ferramenta que Deus deu para a gente, né, para aproveitar essa reencarnação e crescer e evoluir mais um pouquinho, né? Quantos queriam estar no nosso lugar? Quantos queriam a oportunidade de ser inteligentes e não tem ainda? E está aí a missão do homem inteligente na Terra. É levar o progresso, é levar o conhecimento, é levar as oportunidades àqueles que ainda não têm. Então, a nossa missão é essa, é levar tudo isso aos nossos irmãos menos favorecidos. E nós temos que saber utilizar muito bem dessa ferramenta, porque nós seremos cobrados por isso. Se nós temos essa oportunidade, é uma missão que Deus nos deu para que a gente possa melhorar, não só a nós, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor. É uma missão difícil, porque se nós utilizarmos mal essa ferramenta, nós seremos duramente cobrados por isso, né? E como a leitura falou, nós vamos arrastar existências, né, em sofrimento, em necessidade, porque tudo que Deus dá para a gente é para a gente utilizar para o nosso bem e para o bem de todos. Então, vamos saber utilizar essa ferramenta que Deus deu para a gente, né, para o trabalho, ser digno, né, daquele que nos deu. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, no capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a questão 499. Olha só, já fomos quase em 500 questões, né? O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto de seu protegido. Desculpem. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto de seu protegido. Então, nem sempre ele vai estar ao nosso lado, porque vai haver momentos em que a presença dele ali não é necessária. Eu creio aqui, né, no meu simples conhecimento, em que nos momentos, né, de intimidade, o espírito protetor não é necessário junto a gente, né? Há vários momentos em que ele mesmo vai julgar que a sua presença não é necessária, né? Então, eu creio nesses momentos de intimidade. Há momentos, por exemplo, eu vou aqui entrar numa coisa que eu acho que eu posso estar errado, né? Mas nos momentos em que o Espírito está ali, ó, em oração mesmo, né? E ele está bem, ele está tranquilo, em que nós estamos assim voltados, né, para coisas mais pessoais, sei lá, é assim o termo que eu vou dizer, né? E que o Espírito pode ir procurar, né, outro plano, né, outro que eu falo. É difícil eu explicar, eu quero colocar em palavras aqui o que eu estou pensando. Mas, então, como a leitura falou para a gente, nem sempre, né, é necessária a presença do Espírito Protetor junto a gente. O Espírito Protetor já diz, né, protetor. Quer dizer, no momento que a gente não está precisando ali de proteção, né, o Espírito pode ir, né, a outro lugar, mesmo para aprender, mesmo para buscar novos conhecimentos para ele mesmo, tá bom? É isso, e alguém pode me ajudar aí, né, pessoal? O pessoal que está ouvindo o vídeo aí, está vendo o vídeo, pode me ajudar nisso aí também, me dê uma
uma nova perspectiva sobre essa questão, tá bom? Agradeço muito. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma ótima quinta-feira, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muito trabalho e prosperidade que venha desse trabalho. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.